E aí galera, hoje estamos eu e os cachorros do vizinho para poder falar com vocês sobre a gigantesca cabeça mudança que um fone de referência pode fazer na sua vida. Hoje a gente vai falar dele, o Truffaut Zero Red. Galera, com o vermelhinho em mãos, né, o Chronicle aparentemente achou que era uma boa ideia mandar para esse canal, e aparentemente foi sim, porque eu gostei bastante do fone, então vamos lá. O Red, ele é um upgrade ou um sidegrade da versão azulzinha, né? O Truffaut Zero azulzinho, que também é uma collab com o Chronicle, que segue a curva Harman. Aqui já segue mais uma referência do que é uma tonalidade, entre aspas, ideal para o próprio Chronicle. Que assim, cara, já adiantando, é algo muito bom. E ele é um pouquinho mais caro, se eu não me engano, ele tá $5 mais caro, custando aí $55, e vem com um unboxing, cara, muito massa. Tipo assim, vários ponteiros de silicone, um par de ponteiras de espuma, o cabo é excelente, aquele cabo da Truffaut é excelente, e vem com um plugzinho de impedância, uns filtros extras também para troca. É tipo assim, é basicamente o mesmo unboxing do azulzinho, do original, só que com um plugzinho de impedância que serve para poder fazer um ajuste fino de tuning para quem gosta de mais graves. Mas a gente tá aqui para poder falar de som, que é o importante. Mas primeiro, eu preciso que vocês se inscrevam e deixem um like aí para poder engajar o canal. A gente tá no Telegram, então vem pro nosso grupo aberto, vocês são bem-vindos lá. A gente tem nossa base de medição no Squig Link também, e é isso. E o vídeo do Zero original tá aí no card. Galera, o vermelho segue o que eu considero uma curva de referência com um leve acréscimo nos graves, principalmente nos subs no caso. Um pouquinho nos graves, mais nos subs. O que dá para esse fone uma tonalidade com bastante chão, né? E ele é muito coerente. É também um fone bastante frontal à la Moondrop, né? Se você já escutou algum fone da Moondrop, você sabe de que frontalidade que eu tô falando aqui. E como a gente testou nos últimos vídeos e vocês gostaram bastante, eu vou trazer referência justamente de outros fones para fins comparativos. Então assim, o vermelho, para mim, em primeiro lugar, ainda tá dentro de uma tonalidade que eu considero neutra de referência, mesmo com um certo acréscimo nos graves. Esses acréscimos, para mim, ainda estão dentro do que é uma referência de tonalidade neutra, principalmente para monitoração profissional. E o primeiro fone que a gente pode trazer para comparativo é o Moondrop LAN, um fone que eu gostei bastante, né? Falei muito bem aqui no canal, que segue mais ou menos a mesma proposta de neutralidade com certa frontalidade. O vermelho, ele é um pouco mais frontal, ele possui também mais atividade nos agudos, o que traz mais detalhes à frente. E, de certa forma, o posicionamento de graves e subs do vermelho faz com que o vermelho tenha mais impacto vindo dessa região, o que me traz pro segundo fone. E aí, cara, algo bastante delicado e polêmico, mas, sim, o vermelho é basicamente um mini Blessing 3. Sim, ele é basicamente um mini Blessing 3. Você não tem a mesma atividade nos agudos, a gente não tem o mesmo refino, a mesma super resolução, mas a gente tem, cara, muito mais semelhanças do que diferenças, como sempre é dito. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: o vermelho, ele traz uma tonalidade que, em questão de temperatura, a gente sempre fala sobre a questão de sonoridade quente ou fria, pra mim se encontra ali no meio do caminho, porque o acréscimo que ele tem nos graves não é suficiente para poder alterar essa percepção sinestésica. Em relação a comparação que eu fiz com esses fones da Moondrop, eu acho que o LAN ainda traz um certo calor muito de leve comparado com o vermelho. E em questão de resolução, né, literalmente atividade nos super agudos, eu diria que o vermelho tá no meio do caminho entre o LAN e o Blessing 3. Olha, é uma experiência de tonalidade muito natural. Então, tipo assim, cara, várias coisas que eu escutei aqui, às vezes eu me perdi. Tem algumas músicas que trabalham mais com efeitos de ambiência, e foi muito fácil confundir algumas vezes com batidas como se estivesse rolando dentro do meu quarto, entendeu? Durante as audições. Então, eu considero isso, cara, um ponto muito positivo. Esses fones que conseguem, às vezes,
fazer a gente confundir o pouquinho do que a gente tá escutando com a realidade, pra mim tem sempre muito valor. E também, no caso, o vermelho, eu considero ele muito bom como uma opção barata de monitoração. Pode ser que sirva de monitoração para palco, exceto que o isolamento dele não é tão bom e talvez ele não seja tão ergonômico para alguma troca rápida que precisa ser feita e tal, mas o fit dele é bacana. Então eu vou recomendar primeiro, antes de seguir falando mais sobre o som, o vermelho de cara para as pessoas que trabalham em home studio e querem fazer uma monitoração de mixagem. Eu acho que é um dos fones que hoje, considerando a gama de lançamentos que a gente tem, é uma das melhores opções, se não for a melhor, considerando o preço. Ainda por ser uma sonoridade neutra de referência, o vermelho ele não é muito seletivo em relação a gêneros musicais. Mas aí tem um ponto importante. Assim como no LAN, algumas pessoas podem achar a sonoridade dele um pouco sem graça. Daí eu entendo o motivo da demora para o lançamento desse fone, porque ele tem que compensar muito essa falta de graça dele em algum refino, sabe, no trabalho de tuning, né? E quando a gente coloca o plug de impedância, são mais 10 ohms, né? A gente tem um acréscimo relevante nos graves, nos subs, e a gente tem uma leve alteração na região médio aguda desses fones. Bom, pra mim é pior, né? Eu prefiro sem o plugzinho. Mas assim, em algumas ocasiões pode ser que funcione muito bem para as pessoas que são mais bassheads, né? Mas eu entendo que para as pessoas que são mais bassheads, provavelmente o vermelho não seria uma primeira opção. Então, com muito pé no chão, cara, eu acho que é um grande acerto, é um custo-benefício absolutamente insano. Como eu disse, ele é um Mini Blessing 3, então é um fone muito fácil de recomendar, e normalmente o Crinacle não coloca a mão para poder tornar fone ruim. Eu acho que isso já ficou muito claro. Com exceção do ZX Pro, aquele fone não dá para mim. Mas são alguns defeitos muito pontuais que tornam ele descartável no contexto de hoje. Então o vermelho é um hype? Sim, de certa forma o vermelho é um hype por ser um custo-benefício muito alto, mas assim, ele tá hoje em 2023 num contexto onde a concorrência é simplesmente muito agressiva. Então eu diria assim, você quer o mais próximo do que seria uma referência com algum acréscimo nos graves, e note que eu ainda disse que é um acréscimo dentro da lógica de neutralidade, o vermelho é a sua opção. Mas se você prefere alguma coisa ainda mais, com muitas aspas, sem sal, com um leve calorzinho a mais, o LAN ainda permanece como a minha recomendação, né? E obviamente, olhos para o Blessing 3, para aqueles que pensam em upgrade. Eu acho que aqui é um bom chão de referência para a gente começar a entender onde essa tonalidade se encaixa. Então o vermelho, na realidade, para mim é algo como uma curva de referência da Moondrop, mesmo não sendo um fone da Moondrop, entendeu? E nesse pique, eu vou recomendar hoje pra vocês um álbum de uma banda dos anos 90, uma banda que chama Fastball. O álbum se chama All the Pain Money Can Buy, que é de 98. É um álbum que tem uma pegada muito inspirada no rock clássico da transição dos anos 70 para os anos 80, com mixagens que eu acho sensacional, com escolhas estéticas maravilhosas. Então, eu guardei essa recomendação de álbum para algum fone que eu considero que consiga transmitir, né, com certo nível de naturalidade, essa mixagem que eu considero uma mixagem absolutamente natural. Vocês também estão absolutamente convidados para conhecer a nossa campanha no Apoia-se. E lá no grupo do Telegram, a gente sempre troca uma ideia, e também eu quero que vocês saibam, né, quem estiver lá presente, que a gente tem, né, e vai começar a ter cada vez mais fones usados aqui para review no canal, disponíveis para venda, tá? Porque a gente precisa movimentar isso. Não é nem a forma de monetização do canal para ganho, mas é uma forma da gente conseguir comprar mais fones para poder trazer mais reviews, porque a gente recebe pouca coisa, por ser um canal pequeno ainda. Então é só um recadinho, porque quem tiver a fim de
de dar uma moral, o mercado de usados também é uma opção para poder ajudar aqui. E se você gostou da proposta do Vermelho, você também pode ajudar o canal comprando no link que tá aí abaixo, né? É claro, a gente recebeu o fone sem orientação ou pressão para falar bem ou mal dele. A gente tá aqui dando as opiniões sinceras, né? E eu considero realmente um fone bom. E comprando pelo link aí na descrição, vocês ajudam o canal, porque cai um cascarinho para poder alimentar isso daqui. Na expectativa de atingir os 1000 inscritos logo, a gente deve aumentar um pouquinho o fluxo de lives, né? Então eu espero vocês, a gente vai deixar avisado, tentar programar com o máximo de antecedência possível, mas normalmente a gente só consegue fazer isso no dia. E assim, eu quero deixar para todos vocês um gigantesco beijo no meio do coração de vocês. Bebam água sempre, sempre. Hidratação importantíssimo. Ó, um grande abraço. Fui.